E aí, então vamos para a nossa última aula do DevProx, a última aula da semana. E agora, o que a gente vai fazer nessa aula? A gente já finalizou o desktop, correto? Então, a gente vai fazer todo o responsivo. A gente vai depois inserir todas as animações de conteúdo de chegada e concluir a nossa aula. Então, a gente tem o nosso script aqui, tá? Do que a gente vai fazer hoje, tá? Então, basicamente, é a gente deixar o nosso site adaptável para celular e qualquer tipo de dispositivo, ok? Então, o que é o responsivo? O responsivo nada mais nada menos que é o seu layout se adaptar em qualquer formato de tela. Monitores pequenos, tablet, mobile, tá? Então, a gente tem que fazer as coisas, o conteúdo do site se encaixar ali na tela, independente do tamanho da tela. E isto se chama responsivo, é o conceito de responsivo, tá bom? Então esse é o script que a gente vai estar seguindo hoje para a gente estar podendo finalizar essa última aula, certo? Mas é o seguinte, antes da gente iniciar o mobile, na aula passada eu deixei passar um simples detalhe que é o quê? Eu tava olhando aqui e vi que essas imagens estão esticadas, certo? Por quê? Porque o design ele me enviou para mim o tamanho das imagens diferente do que está no Figma, entendeu? Então, o que você faz aí no seu código? Basicamente, você entra lá no CSS do slide, tá? Vamos procurar o slide aqui. No caso é no patterns, né? Que é onde a gente criou o card aqui, ok? E aí, aqui dentro da div image, você só vai alterar o tamanho de 52 para 48. Tá? Porque na hora que eu salvar, olha lá, o tamanho vai ficar do tamanho original, sem estar esticando a imagem, certo? Então, é um simples detalhe que você ajusta aí para poder ficar certinho, igual o layout, sem a imagem estar esticada. Agora você pode ver que o layout está igualzinho, beleza? Então, agora vamos seguir para o responsivo, tá? Uma tática que eu uso primeiro para responsivar é o seguinte: eu escondo todas as seções primeiro e vou responsivando item por item aqui, tá? Eu falo, primeiro eu escondo todas as seções e responsivo somente o header. Depois eu escondo todas as seções de baixo e assim por diante. E vou descendo. Para quê? Porque na hora que eu chegar lá no final, eu já terminei a codificação do responsivo de todo o meu layout e ele está todo encaixadinho, certo? Porque às vezes você vai querer responsivar tudo de uma vez e você pode encontrar algum bug de scroll lateral e fica difícil de você encontrar aonde está esse bug, tá? Então por isso que eu prefiro ir escondendo as coisas, isolando cada seção que eu vou responsivar, porque se tiver algum scroll lateral ali, eu já sei aonde que é e já ajusto, tá bom? Então é o seguinte, vamos entrar aqui na home, tá? E vamos excluir não, e vamos dar display none em todas as sections, tá? Para poder esconder mesmo. Aqui na hero, aqui no info geral, deixa eu aumentar o zoom um pouco aqui só para ficar legal para você enxergar, tá? Aqui no S Store também. E no S Character, tá? Vim aqui, ó, só vai ter o header, então a gente pode começar o responsivo, tá? Então vamos abrir o nosso arquivo header. A primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? É o seguinte, o layout, normalmente o design ele deixa preparado um responsivo, certo? Um layout mobile para a gente seguir. Porém, não tem aqui no layout, então a gente vai fazer por conta própria. Então a gente vai encaixar os itens. Pela experiência que eu tenho, eu não preciso de layout para poder seguir um mobile. Então é só a gente seguir as boas práticas de espaçamento, que eu vou estar te explicando ali, tá? Que a gente vai conseguir um visual bem amigável, tá? Então, beleza. Então, a primeira coisa, a gente vai trabalhar em 3 resoluções. A primeira resolução eu vou colocar aqui do lado, o inspecionador de elemento, tá? Aí você clica aqui nesse tablet aqui, ó, e nesse celularzinho, e ele vai abrir um responsivo aqui, ó, que aí você pode ajustar o tamanho, ele fez tudo certinho, tá? Então aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é deixar no tamanho de 1050, tá? Ou meio que pode ser o maior aqui também, tá? Vamos deixar no 1100. Para quê?
Porque a gente vai trabalhar em 3 media carries. Um media carry max width de 1200 pixels, que eu quero que as regras que eu definirem aqui para esse componente apliquem até no máximo 1200 pixels de resolução, tá? Então a gente vai trabalhar essa resolução, a resolução de 991, que pega todos os tablets, e a resolução 560, que pega todos os celulares, certo? Então a gente vai praticar essas 3 resoluções, tá? Então aqui, ó, essa 1100, a gente vai ver como que tá funcionando o comportamento aqui. Se tiver alguma coisa fora do lugar, a gente vai tratar a regra aqui, tá? Então, até então, na de 1200, a gente não tem nada de errado, tá? Lá para você ver, ó. Agora, a gente já atingiu a 991. Então, essa aqui eu não vou utilizar, eu posso apagar. Então, vamos descendo aqui, vamos descendo, olha lá. A 991 também tá interessante, certo? Então, aonde que a gente pode chegar aqui, ó? Na resolução de 560, que é a do mobile. Então, para esse header, a gente não precisa mexer no tablet, porque já está consideravelmente amigável, não está nada sobrescrevendo outra coisa, ficando quebrada a URL. Então, aqui eu já vou fazer o seguinte, como orientação, eu vou usar o iPhone X, que tem a tela 375 pixels, que vamos dizer que se eu fazer nessa resolução, para todos os celulares vão se encaixar, tá bom? Então aqui, vamos lá, vou colocar 100% aqui. 100%, porque depois qualquer coisa eu posso dar um scroll, tá? Então aqui você está vendo que deu uma quebradinha, né? Aqui ele já está saindo para fora, tá dando scroll lateral, olha lá para você ver. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou esconder esse display none, esse span aqui, ó, tá? Deixa eu aumentar aqui só para a gente enxergar o componente, olha lá. Beleza? Então eu vou esconder o componente span somente no celular. Então aqui, ó, eu vou fazer, ó, platform. Por que direto plataforma e não header? Porque eu estou inserindo o media carry dentro do header, tá? Então é dessa forma que a gente segue. Então, platform, span, display none. Beleza? Olha lá, ó, ele escondeu e já ficou amigável, certo? Já está quase amigável. Agora eu vou esconder esse logo da Sony também, tá? Eu não vou deixar ele aqui não, porque o celular, gente, você tem que pensar que tem que ser uma coisa mais enxuta. Quanto mais enxuto for, melhor, porque ele tem que ser uma forma resumida. Não dá para encaixar todas as coisas do desktop no celular, tá? Então aqui, ó, dentro do header, eu tenho a classe Sony, né? E vou dar um display none nela também. Beleza? Olha lá, ó. E aí, vou dar uma diminuída no logo. O logo tá com 193, acho que eu vou pôr 140, tá? Olha lá, ó. Ficou consideravelmente amigável. Beleza? Então aqui eu vou pegar a classe logo. Opa, não é aqui dentro não. É aqui, ó. E dar um max width de 140 pixels. Beleza? Olha lá, ó. Tá encaixado, bonitinho. O header, eu vou diminuir um pouco a altura dele. Vou pôr 70, tá? Olha lá. Então, o header mesmo. Vou salvar, olha lá. Então, com isso, ó, o nosso header tá pronto. É basicamente isso aqui, tá? Então, a gente pode voltar lá para a resolução de 1200 agora. Vamos pôr aqui responsivo. Vamos pôr 1200 aqui, 1150, tá? Beleza, encaixou bonitinho ali. Agora a gente pode trabalhar. Agora, como a gente já terminou o header, a gente pode ir para o nosso próximo item, que é o S-Hero, que é a seção principal. Então aqui, olha para você ver como ela tá. A gente vai ter que fazer vários ajustes aqui. O primeiro ajuste é diminuir um pouco desse padding, tá? Vamos diminuindo aqui, ó. Como a gente não tem layout, então a gente pode fazendo no olho, tá? A gente diminui o padding aqui, na hora que eu ver que tá amigável, a URL eu paro lá, ó. Então pode ser 8 rem, certo? E vamos colocar mais ou menos 8 rem também, tá? Vou copiar essa configuração que eu fiz. Deixa eu tirar a minha câmera, né? Senão vai ficar atrapalhando vocês. Pronto, olha lá, ó. Vou copiar esse 8 rem aqui. Beleza? Esse padding top, esse padding bottom aqui. Tá?
E aqui dentro eu vou abrir o Media Carry, agora 1200 pixels, tá? 1200 pixels, opa, copiei errado. Copiei não, digitei errado. E aqui a gente vai colocar essa configuração. Olha lá, ele já aplicou, tá? E agora, deixa eu fazer um teste. Vamos tirar o range alto. Vamos colocar um range alto, certo? Não vamos deixar uma altura fixa agora, tá? Range alto. E aí, você tá vendo que o background aqui, ó, ele tá um pouco estranho, né? Vamos mexer na posição dele aqui, ó. Então vamos dar um background position X, tá? Que é o que eu preciso. E aí, ó, a gente mexe na posição dele aqui, ó. Tá? Dessa forma, ó. Beleza? Vamos deixar 20%. Isso aqui só nessa resolução, beleza? Show de bola. Agora eu vou vir diminuir um pouco esse texto aqui. A área do conteúdo do texto. Vou deixar mais ou menos aqui. Vamos deixar com 64, tá? Max width 64 rem. Ponto left. Beleza lá, ó. E aí a gente tem que fazer o que agora? Diminuir a fonte. Vamos pôr um font size de 10 rem, só para ver como é que vai ficar. Ah lá, ficou elegante. Ficou legal, tá? Só que eu não vou mexer no H1 que tá aqui dentro do left da minha seção. Eu vou mexer porque o H1 ele é um componente dentro do patterns. Então eu vou abrir o Media Carry aqui, ó. Ele é um componente isolado, entendeu? Então eu vou colocar esse tamanho de fonte aqui, ó. Tá? E o subtitle, eu vou dar uma diminuída na fonte dele também. Vou pôr 1.8 rem, tá? Subtitle, arroba média, 1200 pixels. O span ali dentro, que eu tenho que alterar o tamanho. E é dessa forma, porque aí ele vai aplicar para todos. Tá? Essa fonte aqui eu vou colocar ela como 16 ou 18. Vamos colocar como 18 pixels. Tá? Left, agora é lá dentro da nossa hero. Então, left P. Tá lá, ó. Beleza? Aqui, não vou mexer porque tá amigável, né? E aqui eu vou mexer um pouco, tá bom? Aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o top dele, tá? Tirar o top dele um pouco. Diminuir a área dele aqui para, vamos pôr 35, beleza? Porque desse tamanho já tá excelente, tá? Então, no right, top 0, max width 35.3, beleza? Dessa forma aqui. E aí eu vou diminuir a altura dele para poder encaixar aqui certinho, ó. Show. Então é no right button. Esse aqui é o button, né? Eu tô diminuindo a altura dele. Esse span eu vou deixar desse tamanho mesmo, então tá ok dessa forma no tablet, tá? Não precisa mudar muita coisa não, tá interessante, tá? Eu só vou dar uma mexida agora, né, na posição do background aqui, pro Kratos aparecer bonitinho aqui, ó. Tá? Então, em vez de estar 20, eu vou pôr 30, só para arredondar, para não dar toque. Olha lá, ó. Tá? Então, 30 pixels. Beleza. Então, vamos continuar quebrando aqui. Agora, vamos direto aqui pro iPad. Né? A gente está testando o iPad. Olha para você ver. Deixa eu aumentar só um pouco a porcentagem aqui para a gente ver. Olha lá. Será que compensa? Deixa eu ver aqui. Vamos fazer isso aqui que é mais fácil. Ó. Vamos quebrar até 768 aqui, ó. Tá? Porque aí a gente já consegue pegar mais ou menos a resolução geral de tablet. Então aqui, primeira coisa, a gente tem que quebrar em coluna agora, porque você viu que as coisas já estão começando a ficar apertadas. Então aqui primeira coisa, eu já vou dar uma diminuída no padding mais uma vez. Vou dar um padding de 6 pixels em cima e 6 embaixo, porque eu já estou em tablet, né? Então aqui eu já vou abrir o Media Carry, Max Width 991 pixels, tá? E adicionar esse padding. Agora eu vou vir no container e vou fazer, ó, Flex Direction Column. Esse é o poder do Flex, olha lá pra você ver, ó. Meus elementos não tá em linha, agora eu quero que ele transforme em coluna.
porque ele é o elemento pai, eu trabalhei com flex nele. Então, flex direction column nessa resolução. Olha lá para você ver, ó. Você viu que automaticamente já quebrou e a minha div já está ajustadinha? E aí eu vou dar um align item center para centralizar todos os elementos ao centro, tá? Tá vendo tanto que o poder do flex é legal? O container, olha lá. Beleza, olha lá. Vou atualizar aqui para limpar aqui, olha lá. Tá certinho. Agora a gente vem aqui, ó. No left, vou dar um teste align center para centralizar todos os textos possíveis que não estiver trabalhando com flex, para que eu não precise sair dando teste align em todos, tá? Então ali, ó, left, teste align center. Agora, o subtitle, vou dar um justify center. Aí eu vou aplicar lá no componente dele, tá? Também, porque nas resoluções de tablet eu vou centralizar ele. Então 991 justify content center, tá? Olha lá. E a mesma coisa aqui, ó. Esse value justify content center, tá? Left, agora a gente volta lá aqui no nosso componente. Eu falo no componente section, tá? Justify content center. Beleza? Como a gente quebrou em coluna, a gente tem que dar um espaçamento entre o left e o right, certo? Então aqui, ó, margin bottom 4 rem, olha lá. Beleza? Então left aqui, show de bola. Right, vamos dar um teste align center, olha lá. É isso mesmo. Teste align center no right. Right, teste align center, tá? E aqui, essa faixa etária, eu vou quebrar ela em coluna e não vou deixar em linha. Então, flex direction column, certo? Eu não preciso da line center porque ele já tá, então já tá tudo centralizado. Então, right, year out, que é o nome da nossa classe, né? E aqui, ó, no P, não posso esquecer de vir e zerar o margin left para ele ficar totalmente no centro, só que dá um margin top para ele poder desgrudar daqui, tá? Olha lá, ó. Então, year out, P, tá? E aqui eu vou dar uma diminuída, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou dar uma diminuída nessa margem aqui que eu tô dando entre o vídeo e o texto. Lá, vamos deixar 3 rem, tá? Então, year out é lá no button, então que tá dentro do right. Beleza? Vamos ver como é que tá ficando aqui agora. Olha lá. Você tá vendo que o background ele tá menor que a altura da minha section? Como que faz para resolver isso? Background size cover, olha lá, que aí ele vai ocupar toda a área da minha section. Fica elegante, né? Para você ver. Então, aqui na section hero, background size cover, tá? Olha lá, ó. Dessa forma, tá começando a tomar forma lá para você ver, ó. Olha que o responsivo. Eu cheguei em tela menor, olha lá. O conteúdo tá se adaptando, entendeu? Agora a gente já pode ir direto pro celular. iPhone 6, ó. Aí, ó, você tá vendo que deu scroll lateral? Por quê? Por causa do tamanho do texto. Então aqui é só eu vir. Ele tá com 10 rem, né? Então vamos diminuindo até ele não dar scroll, olha lá, ó. Olha que beleza que ficou. Então a gente pode deixar com 6 rem, tá? Vamos ver se tá dando scroll lateral. Não. Então 6 rem. Só que agora é no max width 560, tá? Olha lá. Opa, peraí. É left H1. Left H1, tá? Centralizar aqui, beleza, olha lá. E aqui agora a gente pode diminuir o padding. Eu normalmente, em celulares, eu gosto de deixar sempre um padrãozinho em todas as sessões. 4 rem em cima e 4 rem embaixo, tá? E aí fica um alinhamento bem interessante. O subtitle eu vou diminuir aqui para 16 pixels, né? 1.6 rem. Então vou lá no meu patterns. Média, max width, 560 pixels. O span, font size, dessa forma aqui. Beleza? Deixa eu ver. Vamos diminuir um pouco essa margem que tem entre o título e o subtitle. Vamos pôr 1.5 rem aqui e 1.5 rem embaixo.
Vamos deixar padronizadinho, tá? Left, agora lá dentro, né? Left H1, dessa forma aqui, tá? Então agora, beleza. Esse texto aqui eu vou dar uma diminuída também. Ele tá 18, eu vou diminuir para 14, certo? E vou dar um max width de 70%, tá? Vamos ver. 70, vamos por 80. Porque aí eu posso vir agora, para centralizar, margem 0 alto. Por que que eu não coloquei Justify Content Center agora? Porque ele não é um elemento flex. Eu não dei display flex nele. Então é mais fácil eu vir dar um margem 0 alto, porque como eu te expliquei, quando eu dou margem 0 alto, o que que ele está fazendo aqui, ó? Ele dá um margem top 0, margem bottom 0, margem right alto, margem left alto. Ou seja, por esse alto ele vai centralizar, tá? Então, vamos colocar essa configuração nesse P que está dentro do left. Olha lá, ó. Beleza? E aí, como a gente zerou os margem, vamos dar um margem bottom aqui de 3 rem. Olha lá, ó. Ficou legal, né? Essa parte do valor, vamos quebrar em coluna, porque ele é um elemento flex, então flex direction, column. Dessa forma, tá? Então, você já viu que ele já encaixou bonitinho aqui? Então, left, value. Tá vendo tanto que é importante você blocar e fazer uma estrutura bem organizada, porque aí seu responsivo fica fácil. Então fica fácil de você fazer ele. Porque pensa, se você não bloca os itens, deixa tudo solto ali dentro, vai ficar um caos para você desenvolver responsivo. Tá? Então beleza, ó. Agora vamos diminuir também o tamanho desse botão aqui, né? Então ele tá com... No caso, não é o button que tá com um width, né? É a section right. Então aqui, ó, tá com 345. Olha lá, ó, ele tá centralizado. Vamos deixar com 31 rem, né? Então, a right aqui, ó, max width 31. E aí a gente vai lá no botão e ajusta a altura dele para poder encaixar ali bonitinho, ó. 17.7, tá? Dentro do right. Beleza? Vamos atualizar. Show de bola. Aqui eu vou diminuir um pouco o texto. Na verdade, eu nem vou diminuir. Eu só vou aumentar um pouco o line range dele, que é a distância entre as linhas, tá? Olha lá, ó. Pra poder... Porque eu acho que tava muito grudado, ó. Então vamos vir aqui por 24. Tá? Já tá legível já. Então, right e around P, né? Olha lá, ó. Então, com isso, a gente terminou mais uma sessão, que é o responsivo da nossa sessão principal do site, né? Olha para você ver o que é o responsivo, ó. Olha aqui. Então, dependente do tamanho da tela, o layout fica amigável, fácil a leitura, para a gente conseguir mostrar o site em qualquer tipo de computador, né? Certo? E mobile. Continuando o nosso responsivo agora, a gente vai para a seção History, né? Então, aqui a gente pode vir e tirar o display none dela, né? E colocar aqui o 1150, conforme a gente está trabalhando, né? Olha lá, ó. Beleza? Ah, não é a history ainda, é de informações. Então aqui, primeira coisa que eu vou fazer é que você já tá vendo que no 1200 já tá muito junto as informações. Então eu vou deixar 3 itens em cada linha. Eu vou deixar em 3 linhas, 3 colunas e 2 linhas, tá? Deu uma bagunça na minha cabeça aqui, mas é isso. Então como que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, vamos pegar os itens LI aqui no S-Info geral. Vamos criar o Media Carry, né? Então, Max Width, 1200 pixels, o LI. Os LIs, eu vou como eu quero deixar 3 itens em cada linha, eles têm que ocupar, cada item tem que ocupar 33%, porque no total vai dar 100, que é o tamanho total da tela no caso. Então aqui, ó, eu vou dar um width 33.3%, tá? Olha lá, ó. Beleza? Show de bola. Mas ainda não tá pronto ainda. Por quê? Porque agora a gente precisa quebrar em coluna. E como que a gente faz isso? Simples. A gente vai vir aqui, ó, e vai usar uma propriedade do Flex, chamado Flex Wrap, que é o quê? Ele vai fazer a quebra automática de linha. Olha lá, ó.
Porque ele vai contar, ó, 33, 33, 33. 33 mais 33 agora dá mais de 100%. Então, o próximo elemento, ele vai quebrar para a linha de baixo, mantendo dessa forma aqui, tá? E aí, velho, vamos dar um gap de 4 REN. Não, 4 REN não, né? 3 REN. É porque ele, olha lá, por causa do nosso gap que a gente deu, ele quebrou automaticamente ali. Porque se a gente está trabalhando com porcentagem ali, então a gente tem que vir diminuir um pouquinho, ó. Olha lá, agora ficou legal, ó. Entendeu? Então a gente veio e diminuiu, tá? Então aqui vamos copiar essa formatação que a gente fez. Vamos colar no nosso L aqui, né? E o LI 31.3 agora, tá? Fica legal. Beleza? Vamos atualizar aqui. E aí vamos mexer na nossa section. Vamos dar um padding aqui de 4 REN em cima e embaixo e dar um range alto na seção, para ele poder não deixar fixo mais, tá? Então aqui tá beleza, certo? Olha lá, ó, tá bonitinho. Agora vamos pro iPad direto, que é o 768, né? Que é o que se encaixa no 991. É iPad. Deixa eu aumentar a porcentagem aqui, 75, né? Olha lá. E aí agora eu vou deixar 2 em cada linha. Então aqui, ó, eu vou tirar o gap. Sabe o que eu vou fazer, gente? Pensando bem, vamos voltar na resolução lá de 1150, tá? Vamos remover esse gap aqui, certo? Na verdade, vamos deixar o gap e vamos tirar só o gap da lateral. Porque automaticamente ele já tem um espaçamento, então não tem por que eu fazer isso. Tá? Então é 3, esse espaçamento de 3 em só vai ficar aqui embaixo, ó. Tá? E não dos lados. Então 3 em e 0 nas laterais. E vou voltar para o 33.3. Olha lá, vai ficar dessa forma, tá? Aí agora vamos lá pro iPad. Vamos aumentar aqui para ficar melhor visibilidade. E você tá vendo que tá encaixado bonitinho aqui ainda. Eu acredito que eu vou até manter desse jeito, porque não tá feio, ó. Certo? Então, ó, já vamos jogar direto lá pro celular, que é o iPhone X. Então aqui, ó, agora você viu que já tá estranho. Agora é bom deixar 2 em cada linha agora. Então agora é só a gente vir aqui e colocar o que? 50%, né? Olha lá, ó. Beleza? Olha lá, ó, dessa forma aqui. E aí todos vão ficar encaixados. Agora a gente abre outra Media Carry, mas agora só no celular, né? 560 pixels. O LI. Ok? Olha lá pra você ver. E aí eu vou fazer o seguinte. Vamos diminuir um pouco. Vamos dar um Max Width nesses textinhos aqui para poder fazer o máximo de quebra em 2 linhas, tá? Então vamos pôr 130 aqui pra gente ver. Vamos ir aumentando aqui pra gente visualizando. Olha lá. 145 tá excelente, porque é só esse aqui, porque não tem o que fazer, né? Ele já tá em uma linha, porque a palavra é curta, mas todos os outros ficam em 2 linhas. Então é só dar um Max Width no span, né? Então aqui é LI, span. Tá? E vamos converter para REN dessa forma aqui, tá? Então mais uma seção pronta. Agora a gente vai voltar para 150 e vamos pegar a nossa history, né? Overflow, vamos tirar o display none, né? E tá aqui, ó. Isso aqui já não tá legal, já tá muito apertado, o texto tá numa coluna muito grande. Então eu já vou quebrar isso aqui em coluna. Mas, primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Na hora que chegar nessa resolução, a gente vai remover o background, certo? Vamos dar um background transparente none, tá? Aí, vamos dar um padding de 6 pixels em cima e 0 nas laterais, tá? Para adaptar ali bonitinho. Vamos copiar essa configuração no S-Store. Curva média, Max Width, 1200 pixels. Vamos aplicar essa configuração no S-Store. Agora, o que eu vou fazer? A gente vai vir aqui no container, a gente vai colocar em coluna, só que invertido. Eu não quero que esse texto misture com o conteúdo de cima. Eu quero que apareça a imagem primeiro e depois o texto. Então é só dar um flex,
direction, colon, reverse. Certo? Olha lá, ele inverte as coisas, ó. Entendeu? E aí vamos dar uma... O Align Item Center não precisa porque já tem aqui, ele já tá herdando, né? Então, Flex Direction no container. Certo? Vamos salvar. Salvou, atualizou a página. Show de bola. A imagem, ela tá com left aqui top. Então, vamos zerar para ele poder a imagem ficar centralizadinha lá, ó, dessa forma. E vamos dar um margin bottom de 4 rem para separar ela do texto. Vamos aumentando aqui, acho que 6 está excelente. Tá? Olha lá, ó. Então aqui, classe Kratos Atreus, né? Vamos zerar o top left e dar um margin bottom para separar do conteúdo. Agora, o left, vamos dar um max width 100% para ele ocupar toda a tela e dar um test align center, né? Para poder centralizar ali. Provavelmente esse texto não veio aqui para o centro porque ele deve estar com max width aqui, tá? Então é só a gente depois tirar o max width. Então, no left, vamos dar um max width 100%, tá? Agora vamos ver aqui, ó. Esse subtitle, Justify Content, tá? Deixa eu ir lá ver no subtitle. Ah, já entendi por quê. Porque aqui, ó, você lembra que lá o subtitle, eu só justifiquei ao centro a partir da resolução de 991. E aqui a gente está acima de 991. Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar Justify Content Center aqui, ó. Aqui direto no componente. Eu vou colocar direto no... Eu vou abrir um subtitle aqui, certo? Dentro desse left e vou customizar só ele nessa resolução, tá? Eu não quero aplicar para os outros. Porque os outros, se eu centralizar, se eu padronizar todos pro centro, vai ficar esquisito, ó. Entendeu? Então é só nesse cenário aqui que eu vou centralizar. Agora o H1, vou dar um max width 100%. Na verdade, vamos pôr 90, né? Vamos pôr nova. Vamos diminuindo aqui para ver. Acho que 75 tá bom e dá um margem zero alto. E aí, deixa eu ver o que aconteceu. Ele tirou o margem top e o margem bottom. Então vamos pôr um margem de 2 rem em cima e embaixo. E aqui, ó. Esse zero aqui, ó, ele funciona. O margem top e o margem bottom, olha lá, ó. Então, não precisava. Só vim aqui e ajustar. Então ficou legal. Então aqui no meu left, no H2 do meu left, eu vou aplicar isso. Tá lá, ó, dessa forma. E... Aí, deixa eu ver o que aconteceu. Ah, não, eu esqueci de dar o max width 100%. Então tá faltando mais uma coisa. Max width 100%. Tá? Olha lá, ó. Eita, cabeção. 75. Aí, ó. Agora sim. Esse left. Olha aí, olha lá. Eu fazendo cagada. É aqui, ó. No H2. Eu tava dando a div inteira, entendeu? Porque eu quero que a div ocupa tudo ali, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Vamos ver. O max width, olha lá. A Bia, eu tenho que deixar max width 100% aqui, ó. Porque eu quero que ocupa tudo aqui, ó. Não tá fazendo confusão, perdão. Vamos continuar aqui. Agora, o corp é só eu dar um justify content center, tá? Então, left corp. Ok, olha lá, ó. Beleza. Vamos jogar para resolução do iPad agora. Ah, não, 75. Beleza, aqui, ó. Agora, o iPad eu só vou aumentar a porcentagem aqui, porque eu não gosto de deixar a palavra sozinha ali quebrada. Vamos colocar aqui, ó. 95% já tá excelente, tá? Então vamos abrir um Media Carry aqui. Max width 991 pixel. Left H2, que é no H2 que a gente tá mexendo o max width, tá? Aqui não precisa mexer mais nada, já tá bem interessante. Agora vamos jogar pro celular, que é o iPhone X, tá? E aqui, ó. Olha lá, por que você acha que a imagem eu nem tô mexendo?
Porque a imagem, ela já tá com o max width 100% lá naquele padrão, entendeu? Então ela já tá responsiva. A única coisa que eu vou fazer é diminuir um pouco o padding aqui que tem da imagem com o texto. Então, arroba média, max width, 991 560 pixels, tá? Beleza? E aí, a imagem tá com a classe chamada Kratos Atreus. Agora, vamos diminuir a fonte, né? Tá com font size D4 rem. Olha lá, vamos pôr 3 rem, tá? Então ali, ó, left H2. Esse texto aqui vamos diminuir para 16 pixels para ficar legível, né? E dar um margin bottom de 4 rem. Left P. Esse corp aqui eu vou quebrar ele em coluna porque as coisas já não estão legais. Olha lá. Dá um align item center. Flex direction column. Align item center não precisa. Então aqui, ó, dentro do corp, né? E aqui a gente zera o margin left, tá? Para ele poder ficar totalmente ao centro. E margin topping de 3 rem também, tá? Olha lá. Então corp P, tá? Olha lá. Beleza? Olha como, olha tanto que tá ficando interessante o nosso responsivo, né? Agora vamos para a última seção, que é a seção dos personagens. Então aqui vou dar um display none, certo? E aí vou dar um display none só no slide, tá? Deixa eu pegar a classe dele lá, porque o slide a gente vai responsivar ele via JavaScript. Então o slide characters aqui, eu vou dar um display none, tá? Só para aparecer somente o texto da seção aqui, ó. Beleza? Então vamos voltar para o 1150 e vamos ver como é que tá. Seguinte, o que eu vou mexer aqui nessa parte é só diminuir o padding. Padding, vamos pôr 6 rem, cima e embaixo, dessa forma, tá? Vamos abrir o Media Carry. Max width, 1200 pixels. Padding em cima e embaixo, tá? Dessa forma aqui já tá certo, não precisa mexer, já não tá quebrado as coisas, né? Então aqui, ó, vamos para resolução do iPad, só pra gente ver. E vamos aumentar aqui a porcentagem para conseguir visualizar. Primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eu vou quebrar em coluna isso aqui, tá? Porque já não tá interessante, né? Então, vamos quebrar. No caso é o description, a gente tem que quebrar, porque ele que é o elemento que tá com flex. Então, flex direction column, align item center. Olha lá. Beleza? Então, description. Não, mas no caso é no 768, não é nessa resolução aqui não. Então a gente tem que abrir um arroba média, max width 991 pixel, description. Opa, já estava copiado aqui. Beleza. Vamos atualizar aqui só para a gente limpar a sujeira que a gente fez. Agora eu vou dar um max width 100% aqui no left e um test align center, né? E já vou dar um margin bottom de 4 rem para separar ele da imagem ali, tá? Olha lá. Beleza? Então, description left, tá? Olha lá, ó. Show de bola. Aqui a gente não precisa mexer, tá interessante, tá legal, né? Vamos jogar agora para pro iPhone. Então aqui, ó, primeira coisa, eu vou colocar um pad de 4 rem em cima e embaixo nessa seção, tá? Vamos abrir aqui um Media Carry de 560 pixels, tá? E aí, vamos diminuir esse texto, a font size dele, vamos pôr 4 rem, tá? E vamos diminuindo aqui só pra gente ver. Tá elegante. 30 pixels, tá? Então, description left H2.
tá? Olha lá. Ó. E aqui vou dar um font size de 1.8, 1.6. Vamos ver qual fica legal. 1.6 tá interessante, tá? Então, dentro do P aqui, ó, 16 pixels, tá? E aí, esta seção aqui, ó, do right, eu vou quebrar ele em coluna. Flex Direction Column, olha lá, ó, dessa forma. Align Item Center, tá? Então, a gente fecha o left, agora é no right. Show? Esse texto aqui, vou dar um max width 100% nele, certo? Vamos ver se está alinhado, né? Olha lá, tá alinhadinho. Então, right, texto, spam. E aí, a imagem, eu vou tirar o margin right dela, porque ela não tá, na verdade, não tá com margin right não, é só não tá alinhada. Então, aqui, ó, nesse text, deixa eu... Vou dar um display flex, flex direction column, align item center. Prontinho. Tá? Porque aí eu forço isso. Só que vamos fazer um teste aqui primeiro. Eu acho que com margem zero alto eu já consigo resolver esse problema. Olha lá, consegui. Não precisa colocar como flex. Então, só na imagem com margem zero alto a gente já consegue centralizar. Tá? Então, aqui dentro do teste, IMG, margem zero alto. Tá? Deixa eu ver o padding aqui. Não, tá tranquilo. Beleza? Agora, a gente vai começar, a gente vai responsivar o nosso slide, certo? E como que a gente pode fazer isso? A gente não vai responsivar ele por CSS agora, por quê? Porque agora a gente vai mostrar diferentes quantidades de slides per view por resolução. Então a gente faz isso lá no JavaScript, entendeu? Na configuração dele e não aqui no código. Então agora, deixa eu mostrar ele aqui, deixa eu dar um display block nele aqui agora. Na verdade, apagar só o display none. Porque olha como que ele tá mostrando aqui, ó. 4, tudo apertadinho, ó. Não é legal. A gente tem que mostrar aqui nessa resolução no máximo 1.2 do outro, entendeu? Mas aí a gente tem que vir aqui dentro do JavaScript. E aí tem um método, uma propriedade aqui do Sweeper, que se chama breakpoints. Que a gente vai criar breakpoints, tá? De resoluções. Então, a resolução dele funciona diferente da que a gente está trabalhando aqui com o Max Width. Porque com o Max Width, a gente faz o quê? Até na resolução 1900, por exemplo, 991, eu quero que aplique essa regra, entendeu? Por quê? Porque acima de 991 não vai aplicar aquela regra que eu defini. No Sweeper é diferente. Ele vai aplicar da resolução, por exemplo. Se eu definir aqui, ó, eu quero que essas regras ela apliquem em 991 pixels, ele vai aplicar de 991 pixels para cima e não de 991 pixels para baixo, como é o que a gente está fazendo, entendeu? Então, por exemplo, se eu colocar 320 pixels aqui, ó, dessa forma, com essa sintaxe aqui, eu estou querendo dizer o quê? Que na resolução de 320 pixels para cima, eu quero que aconteça alguma coisa. O que eu quero mexer primeiramente? É no slide per view e no space between. Eu vou mexer no slide per view, vamos colocar 1.5 aqui, só para a gente ver o que vai acontecer. Olha ali para você ver que já mudou. Ele já está mostrando um slide e meio, certo? Um card e meio, mas eu vou ter que ir ajustando aqui na mão. Vamos pôr 1.1. Olha lá, ó, já ficou mais interessante. Só que a gente vai ter que mexer na resolução, a gente vai ter que mexer na altura da imagem porque ela está esticada. Mas olha para você ver aqui como é que está agora, tá? Só que tem um porém. Se eu fechar aqui agora, olha o desktop como é que vai ficar. Mostrando 1.1. Por isso que a gente tem que ir ajustando agora cada resolução. Entendeu? Então aqui, ó, 1.1, certo? Agora, vamos lá pro iPad, né? A gente tá fazendo o contrário agora, entendeu? Agora, lá no iPad, que é 768 que eu quero aplicar, eu vou colocar 2.2, né? Não tá... Deixa eu ver se tá legal. Não, tá legal. Dá pra ajustar depois. 2.2. Esse Space Between não vou mexer não. Tá? Porque ficou legal certinho. Agora vamos lá na 1150, né? E vamos colocar aqui. Vamos a partir de 991 pixels. Eu quero aplicar
2.5 slide, vamos testando aqui. Não. 2.8. Beleza, ficou legal. 2.8, né? E de 1200 pixels para cima, que é a resolução nossa default, padrão, desktop, eu vou voltar o 3.5, tá? Porque na hora que eu vim aqui, ó, olha lá, ele fica normal. E aí a gente responsivou o slide nosso. O que a gente vai ter que fazer é só mexer agora no Max Width agora que é CSS. Aqui eu preciso ajustar? Não preciso. A imagem não está esticada. Então vamos jogar para o tablet para ver como é que ficou. Aqui já está esticado, ó. Deixa eu aumentar aqui a porcentagem. Então aqui vamos mexer na altura do card. No card da imagem, né? Aqui, ó. Então aqui vamos mexer. Deixa eu ver uma coisa aqui na imagem. Deixa eu colocar um width 100%, background size, object fit cover, só pra gente ver um negócio. Ah lá, ó. É isso que eu tinha que ter feito, ó. É o que? É criar uma máscara em volta da imagem, porque independente da altura, ele nunca vai esticar a imagem, entendeu? Então aqui, ó, vamos deixar 44 pixels de altura, né? Vamos entrar aqui no patterns, vamos procurar o nosso componente de card, olha lá. E na resolução do max width, cadê? No max width, a partir de 991, aqui ó, vamos criar um media carry 991, tá? Na imagem a gente vai dar essa altura aqui. Porém, eu vou dentro dessa imagem aqui, ó, vou dar um range 100% com object fit cover para ele nunca esticar a imagem, para ele fazer uma máscara e fazer a imagem ficar certinho independente da resolução que tiver, tá? Isso vai aplicar para o desktop nosso também, olha lá. Beleza? Então, vamos ver como é que tá ficando. Aqui, o tablet a gente terminou. Agora vamos para o celular ver como é que tá lá. Olha lá, ó, no celular nem precisa mexer. Já tá perfeitinho, ó. Beleza? Agora vamos só dar um margem top. Aqui no slide, ó. Margem top, 4 rem. Olha lá, para separar. Tá? Então aqui, pode fechar. Vamos criar um media carry para o celular, né? Max width. Ah, não, já tá, já. Eu já criei. É só pôr o slide. Character. Deixa eu ver se é isso mesmo. Slides. Ah, vou salvar aqui, seja o que Deus quiser. É characters, eu acho que tá no plural. Aí, é isso mesmo. Olha lá, ó. Beleza? Olha para você ver que interessante que ficou agora. Então, com isto, a gente pode vir aqui, ó, mobile header, ok, mobile section hero, section store, section dos personagens. Então, com isso, ó, esse que eu posso pagar, que tá replicado, a gente finalizou o mobile da nossa aplicação, correto? Olha o que é o conceito de responsivo, é isso que eu quero que você entenda, ó, ó. Eu estou diminuindo, ó. E ele está ajustando, ó. Então você pode abrir no celular, em qualquer dispositivo, que o layout vai estar legível. Tá? Então, ó. Olha que legal. E não está dando scroll lateral. Ou seja, porque foi feita uma estrutura bem feita. Por que eu fiz rápido isso aqui? Porque a minha estrutura HTML foi bem feita. Entendeu? É muito bem feita. Porque olha isso aqui. Vamos inserir o favicon primeiro, depois a gente faz a conclusão. O que é o favicon? É esse ícone aqui em cima, ó. Igual tem aqui no Notion, ó, isso aqui é um favicon. Então, ó, isso aqui é um favicon, não tem favicon nenhum. Se eu não me engano, eu deixei uma imagem, um favicon dentro, aqui ó, tem o favicon na raiz do projeto. Então, como que faz pra gente inserir o favicon no nosso projeto? Vem aqui no index, dentro da configuração do head, certo? Do nosso documento. A gente vem aqui, ó, e vai escrever o seguinte: link, correto? Hell, não é style sheet mais, é icon, certo? Porque ele é do tipo icon, né? Icon. Type, imagem barra png, que é o tipo da imagem que eu vou inserir. E aqui é o caminho, no caso é o favicon.png. Vou salvar, olha lá que pegou o favicon, certo? Bonitinho.
né? Show de bola. Vamos marcar aqui agora inserir favicon. Agora, o que a gente vai fazer? Inserir as animações, entendeu? Vou até fechar o Figma aqui que a gente não vai utilizar mais, tá? A gente vai inserir aquelas animações de chegada. Sabe o nosso projeto que eu codifiquei? O resultado final? Então, ó, ele tá cheio de animação chegando, ó. Certo? E como que faz isso? Tem uma biblioteca chamada Animate AOS, AOS, não sei como que pronuncia, certo? Ele é uma biblioteca do mesmo nível que é o Sweeper, né, que é para fazer slide, que é uma biblioteca pronta de animação. O Sweeper, ele é uma biblioteca para fazer slide. O AOS é uma biblioteca para fazer animação. A gente não precisa fazer na mão isso aqui. Pode usar uma biblioteca simples, ó, ele tem várias animações para fazer, ó. Certo? E como que faz para a gente instalar ela? Simples, ó, a gente pega esse código aqui, que ele já está dando o código, o link do CSS, e a gente vem e coloca aqui dentro do nosso head, antes da chamada do nosso CSS principal. E a gente pega o script, né, dele também, porque ele precisa de CSS e script para poder funcionar. E aqui, antes do nosso JavaScript principal, a gente coloca ele, certo? Mas aí tá funcionando? Não, ainda não tá funcionando. Deixa eu fechar isso aqui. Beleza, porque a gente já terminou. Ele não tá funcionando por quê? Porque a gente tem que fazer o start nele, entendeu? Então a gente vai lá no JavaScript e vai colocar o simples código. AOS, certo? Que é o AOS é dele. Ponto init, tudo em minúsculo, para startar, para ele iniciar a animação. Entre parênteses. Somente dessa forma já funcionaria. Mas eu gosto de fazer algumas configurações para ficar mais amigável à animação. Então, eu vou abrir um objeto aqui, vou abrir as chaves, né? Isso aqui é um objeto. No curso você vai entender o que é isso. E aqui eu coloco, a primeira configuração que eu gosto de fazer é que todas as animações têm um duration, um transition de 1 segundo. Então aqui eu vou colocar duration 1000 milissegundos. Não é em segundos, é milissegundos, tá? Vírgula. A outra configuração que eu gosto de colocar é once. O que esse once faz? Se eu não colocar esse once, toda vez que eu estiver dando scroll, a animação ela vai executar e na hora que eu voltar, ela vai executar de novo. E eu não gosto que fica dessa forma. Por quê? Porque fica uma coisa cansativa. Eu gosto de scrollar uma vez e as coisas já ter carregado, as animações já ter aparecido. Então eu gosto de vir aqui e resetar isso. Então eu ponho once true. Deixa eu ver se é true. Tá, depois a gente vê isso, tá? Mas eu acho que é true, tá? Beleza, feito isso, as animações não estão executando ainda, por quê? Porque de acordo com a animação, a gente tem que colocar uma propriedade dentro do HTML para poder fazer funcionar. Porque você está vendo que as animações estão chegando e tá o nome aqui de qual animação que está sendo executada. Então aqui eu vou copiar, por exemplo, essa fading down aqui, só para a gente ver, certo? E vamos colocar essa animação bem nesse texto aqui, ó, tá? Nesse textinho aqui. Que é na nossa div lá na S-Hero, aqui na div left. Que a div left é esse conteúdo aqui. Então vamos só copiar e ver se vai funcionar. Vou salvar. Olha lá para você ver. Vou atualizar a tela. Olha a animação funcionando. E vamos ver se nosso once funcionou. Funcionou. Certo? Então agora a gente vai tratar as animações. Eu não gosto de dar um fade down. Eu gosto de dar um fade left. Vamos ver. Olha lá, ó. Conteúdo chegar, entendeu? Só que eu gosto de vir ao contrário, tá? Direita lá, dessa forma aqui, ó. Certo? E o right, que é o trailer, eu vou dar um fade up, certo? Para ele vir de baixo para cima lá, ó. Vamos atualizar a tela. Olha lá, ó. Beleza? Aqui eu vou fazer isso no logo da Sony. Tá lá, só copiei e colei aqui dentro. Você tem que colocar dentro do elemento, tá? Que é um atributo, data, traço, usa. Beleza? Então, olha lá. No logo do God of War, eu vou dar uma animação chamada Zoom In, para ele dar o efeito de zoom. Olha lá, ó. E o disponível ali para as plataformas, que é essa div plataforma. Fade in left, que eu quero que ele venha olha lá, dessa forma aqui, ó. Beleza? Agora, a nossa S-Info ali, que é a nossa seção inteira, S-Info geral, vou dar um fade up.
Olha lá, ó. E na hora que eu scrollar, ó, olha lá, ele aparece, tá? S-Store, vou dar um fade right na left, né? Olha lá, ó. E um fade left na imagem do Kratos e Atreus. Olha lá, ó. Beleza? E agora, no S-Character, no left, que tá dentro do description, fade right, porque ele vai animar somente esse texto aqui, ó. E fade in left no right. Olha lá. E no slide, fade up. Fade up. Lá, ó. Olha que legal que ficou. Olha, tô scrollando, ó. Olha que interessante. Então, a gente terminou de fazer, de inserir as animações. A nossa página está quase completa. Uma coisa que eu quero fazer aqui, eu quero fazer um efeito nesse background, deixar ele fixo quando eu scrollar. Então, eu consigo fazer isso por CSS. Então, lá na minha S-Hero, aqui aonde eu estou chamando background, eu vou colocar uma propriedade chamada background attacked fixed. Porque na hora que eu scrollar a página, olha que animação interessante. Ele vai ficar fixo, ó. Entendeu? Olha lá. Só que eu vou fazer o seguinte. Você tá vendo que tá dando essa diferencinha aqui em cima aqui, ó? Porque ele tá totalmente ao centro. Então eu só vou dar um top pra ele forçar o background ficar no top ali, ó. Olha lá, ó. Agora, ó. Olha pra você ver, ó. Pera, né? Com isso, a gente já pode concluir o nosso evento. A gente desenvolveu a nossa página desde o início. Olha que página bonita, certo? E você, seguindo o processo correto, não tem layout difícil. Não tem layout difícil. Olha para você ver. Isso aqui foi muito tranquilo codificar essa página. Olha, você estruturou certinho, a gente estruturou junto a página, criou os componentes e foi codificando. Eu não te falei que o site é blocos? Vou provar para você que ele é um bloco. Vou criar uma classe aqui geral chamado border, certo? Olha o que eu vou fazer. Vou dar um border de 2 pixels solid red na cor, porque vai dar uma borda. E aonde eu adicionar essa classe, no elemento que eu adicionar essa classe, ele vai colocar uma borda vermelha. Então, vamos começar a pintar isso no nosso site. Aqui na header, vamos colocar essa borda aqui na frente do container. Olha o que ele está montando para mim. A minha grid, ó. Isso aqui é minha grid, o alinhamento, ó. Então, ó, se eu vim aqui em todos os nossos containers, olha para você ver. Aqui, ó, o container tá aqui. Vou colocar em todos, ó. Onde que existe container, eu vou colocar. Para você conseguir enxergar, ó. Olha lá para você ver, ó. Aonde que tá container, olha ali para você ver. É onde que o conteúdo tá encaixado. Eu onde falei que a grid é o nosso alinhamento visual, olha para você ver. Então, agora, beleza. Vamos agora ver os elementos blocados em... Agora, deixa eu tirar agora o border daqui, só pra gente não deixar bagunça. Agora pra você ver, ó. Vamos entrar aqui dentro do nosso S-Hero, certo? O S-Hero, ele é o pai de tudo, certo? Então aqui, ó, ele pintou de vermelho, né? O que eu tenho dentro do S-Hero? O nosso container, beleza, certo? Eu já pintei, você já enxergou o container ali. Mas dentro do container, o que eu tenho? Duas div. Então, ó, vamos colocar o border no left e no right. Olha para você ver. Isso aqui é um bloco. Dentro desse bloco eu tenho este bloco e esse bloco. Então, vamos colocar o border no container. Olha para você ver, ó. Bloco pai, bloco container, bloco left e bloco trailer. Eu não falei para você que o site é um quebra-cabeça? Não, vou até colocar minha câmera aqui para você ver minha expressão. Eu não te falei que o site é um quebra-cabeça? Que você vai criando blocos, vai juntando os blocos, organizando os blocos, que no final vai ter o quê? O site. Então, se você pensar dessa forma, como que um site funciona, você vira a chave. Entendeu? Então, não existe layout difícil. Eu falo isso para você. Desde que você organize a estrutura de forma correta. Se você organizar, você não vai ter problema em codificar o estilo dele, não vai ter problema em fazer o JavaScript e não vai ter problema de fazer o responsivo, certo? Vamos continuar aqui.
Vamos inserir o border agora nessa seção de baixo, que é simples, olha lá, ó. Esse info geral, bloco. Agora vamos quebrar certinho aqui o L. Vamos colocar a classe border aqui. Olha lá, ó. Bloco, bloco. E dentro do L, o que eu tenho? Mais blocos, né? Olha lá, border, aqui pra você ver, ó. E dentro do LI, o que eu tenho? Uma imagem e um span. A minha estrutura desse jeito, ou seja, são mini bloquinhos. Cada um são mini bloquinhos, né? Não tem segredo. Left e a imagem aqui, ó. Olha lá, ó. E aqui a gente pode ver outro exemplo, ó. A gente tem esse bloco, beleza? A seção tem um bloco, que tem esses dois blocos, né? E aqui dentro dessa div eu tenho mais um bloco para me colocar essa imagem e esse texto. Então, se eu entrar dentro da div left, vir aqui no corpo, colocar essa borda, olha para você ver. Eu tenho um outro bloco. E aqui dentro a gente separa como? Com P e uma imagem. Ou seja, vai blocando as coisas para poder encaixar. Entendeu? Eu nem vou pintar isso aqui porque você já deve ter entendido o que eu estou querendo te passar. Então, eu tenho certeza que depois disso aqui, você vai começar a virar a chave. Mas, um conselho. Isto aqui é a ponta do iceberg, tá? Isso aqui é só o começo. A gente tem uma formação completa de front-end, tá? Que eu te ensino desde o início, explicando cada coisa que a gente passou de forma resumida nesses 4 dias, tá? Só que dentro do curso tem de forma completa, passando, explicando o que é, pegando na tua mão, codificando os projetos junto com você. A gente tem 6 projetos que a gente codifica em aula, a gente tem 10 layouts para você praticar, entendeu? Então pense bem, hein? Eu tenho certeza que vai ser um investimento para tua vida que vai mudar, porque eu tento ser o mais objetivo possível. Essa didática minha é do curso. Eu sou objetivo, eu não fico mostrando coisa que você não vai utilizar. Eu tento ser o mais breve. Por que eu vou ficar inventando as coisas? Por que eu vou ficar mostrando coisa que você não vai usar só para bagunçar a tua cabeça? Eu quero que você se torne front-end. Esse é o meu objetivo. Se você entender como é que funciona o front-end, começar a codificar suas primeiras páginas e daqui a um tempo arrumar a sua primeira vaga de júnior, é missão cumprida. É noção que o meu serviço deu certo. Entendeu? Então, ó, olha para você ver, ó. Vamos marcar mais opções. Inserimos animações e concluímos a aula que eu te expliquei, que é a estrutura de blocos, certo? Então, ó, espero que tenha te ajudado muito esses 4 dias, que você tenha por um pouco virado a chave, certo? Que a gente tenha uma formação que pode te ajudar mais ainda, porque isso aqui, como eu te disse e repito, é só a ponta do iceberg, tá? Então amanhã a gente tem uma live para poder esclarecer as dúvidas para você, tá? De tudo que você tá com dúvida ainda. A gente vai bater um papo, tá? E sexta-feira a gente abre o carrinho, beleza? Então é isso, até a live de amanhã. Valeu!